Você está em mais um episódio do Comex que transforma vidas. Meu nome é Gabriel Bernardes e eu sou o host desse maravilhoso canal que é da Academia do Comex, onde nós temos a missão de trazer pessoas que vão fazer a diferença na sua vida no comércio exterior. Então, hoje o episódio ele é muito especial porque é uma amiga de vida, uma amiga que Deus trouxe na minha vida, na minha casa, que eu tenho o prazer de entrevistar hoje, de bater um papo com ela, porque são insights maravilhosos para sua vida, tá? O nome dela é Josi Brito. Yeah! Dona Josi está na área. Desse jeito, né? Parece a gente já começa com tudo, né? Ah, não é? É assim que tem que ser. Nossa, você foi entre a emoção e o glamour. Vai vir estrelinhas ali, ó. Trurum. E é isso aí. Josi, nosso podcast, ele começa com uma pergunta clássica, porque é a pergunta objetiva. Então, a comunidade do comércio exterior, né, nacional, internacional, quer saber, o Comex transformou a sua vida? Totalmente. Minha vida, então... minha profissão, minha carreira. É isso aí. A minha vida pessoal, tudo veio a partir do Comex. Que bênção. É isso aí. O comércio exterior, de fato, ele carrega com ele esse propósito de transformação na vida de qualquer pessoa, né? De qualquer faixa etária, independente, né? Do que ela viveu, né? Então é muito bacana ouvir de você isso, né? A gente tem esse trabalho nesse canal, nesse episódio, de falarmos para o nosso público, né? Que vai ouvir, assistir, né? E eu tenho certeza que a gente vai trazer muito enriquecimento aí para a galera, tá? A gente também faz, né, nesse episódio algumas perguntinhas que o pessoal, né, vai ouvir depois as respostas. E vou convidar para você se apresentar primeiro. Fala quem é a Josi, para essa galera que está ouvindo a gente, né? E um pouco do seu lado, né? De onde você começou, aonde você está hoje. Um pouco resumido, para depois a gente ir entrando aí em cada tema muito legal que a gente preparou. Tá bom. Bom, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui. Obrigado. Vim passar férias em Santa Catarina e recebi esse convite incrível. É verdade. Abafa o caso, galera. Uma estrela dessa, né? Você não pode perder a oportunidade. Não é todo dia que a Josi Brito tá na sua cidade. Então, se amanhã ela estiver na sua cidade, convide ela pra gravar um podcast, enfim, fazer uma palestra, né? Que a gente vai falar disso também. Pode ser tomar um café também. Tomar um café também, de preferência. É isso aí. Bom, então, deixa eu me apresentar, né? Antes de mais nada, eu quero garantir para você que eu vou compartilhar algumas experiências e eu acredito que, da mesma forma que para mim, eu ouço muito testemunhos, experiência de outras pessoas para poder crescer, né? E hoje eu me sinto muito lisonjeada de poder compartilhar isso, para contribuir com a vida de outras pessoas. Então, fique aí. Não sai, não acelere. É isso aí. E tome nota, né? Tome nota de tudo. Bom, então, sou Josiane Brito, mas pode, né, para carinhosamente e para vocês, Josi Brito. Bom, sou capixaba, acho que isso é muito interessante, porque a minha terra é uma terra muito ligada com o comércio exterior, sim, né, tanto importação, exportação, com certeza a galera que está assistindo sabe, né, do Fundap, conhece sim, aí algumas facilidades que existem por essa terra, assim como aqui em Santa Catarina. Perfeito. Então, eu já nasci sabendo sobre isso, né? Sim. A gente acaba vivendo e se relacionando com pessoas que estão ligadas ao comércio exterior lá. Perfeito. Bom, me formei em administração, com ênfase em relações internacionais do comércio. Olha, em 2010, apesar, né? Esse rostinho aqui, parecer, né? É isso aí. Mas me formei e eu me recordo que, assim, eu me formei na faculdade pelo ProUni. Eu fui a primeira turma de ProUni 100%. Que legal. E aí eu tentei 3 cursos e eu queria psicologia, né? Eu achei que a minha vida seria sempre nessa área, mas ainda muito jovem. Quando a gente é jovem, a gente ainda acho que precisa pensar bastante e deixar que o nosso propósito de vida também nos encontre, sim, né? E buscar isso. Mas aí minha bolsa saiu para administração, para esse curso. Eu falava, gente, relações internacionais do comércio. Mas não é.
comércio exterior, né? Tem um nome, né, Isso. diferente, mas que tinha a mesma pegada. E né, eu do lembro que eu Comex. tinha um professor e até o reitor, que é um cara assim que eu sempre admirei muito. E quando ele contava as experiências dele com o comércio exterior, porque quando eu estava na China, porque quando eu negociava assim, porque uma carga isso. Eu adorava até estudar carga IMO, porque eu achava aquilo o máximo. Olha só. Eu achava aquilo muito distante de mim, porque como, né, que eu conseguiria? Até que um dia eu fui convidada para ser estagiária no terminal de Vila Velha, o TVV, Ok. né, que hoje é um dos portos da Login Logística. Lá estive por 7 anos, sou muito grata pela oportunidade lá, porque lá foi por onde eu tive esse contato com o Comex. Entendi. Então, eu entrei já na área de programação de navio, Olha só. que é uma coisa muito interessante, porque quando você estuda o Comex e quando você atua no Comex, digamos, na ponta, né, do outro lado da mesa, Sim. como despachante, como agente e tudo mais, você tem uma visão. Sim. E eu tive a oportunidade de estar do outro lado. Então, Riquíssimo. de entender essa logística real de uma atracação, de por que o navio ficou, por que o navio não... Né, por que o container não saiu. Não saiu. Que são perguntas que hoje a gente está vivendo, né? Abril de 2024, que a gente nunca enfrentou algo assim tão congestionado, porque hoje a nível mundial os portos estão congestionadíssimos. Por várias questões, né? Guerra no Oriente Médio, no leste europeu, você vê a China, né, não dando conta da demanda mundial de consumo, Estados Unidos mudando a questão de infraestrutura logística. Agora a gente teve um incidente, né, em Baltimore, que ninguém sabe, mas vai afetar o impacto que isso vai ter, né, na cadeia logística. E lá na ponta do iceberg atracou o navio no TVV ou no Porto de Itajaí ou no Porto de Navegantes. O planejamento de navios trabalha, né, que é onde você trabalhou, você tinha me contado nos bastidores, né? Me conta um pouquinho dessa experiência. Pro pessoal que está ouvindo isso, Josi, de fato... Isso existe. Quando a portonave, quando o TVV, enfim, qualquer outro terminal portuário opera um navio, eles fazem resumidamente isso, né? É legal o pessoal saber. Não, claro que assim, o que eu compartilhar aqui, até mesmo específico dessa área, foi há 17 anos atrás. Então, até foi bom você ter falado. Ela é raiz, meu povo. Então ela pegava o papel na mão. Hoje, basicamente, é só sistema. Mas é até legal provocar essa analogia do que era há 17 anos atrás, para vocês verem o tamanho da evolução. O que ela vai contar aqui há 17 anos atrás, que ainda não tinham muitas ferramentas, sistemas principalmente, né, Josi? Mas a mágica, hoje, para fazer, tá um pouco mais fácil, vamos chamar assim, devido aos sistemas. Mas se você não aprende a fazer da forma raiz, vamos chamar assim, você acaba se condicionando hoje a um profissional até mimado. Porque hoje, se você entrega um sistema bom para quem aprendeu na época do papel, o cara vai conseguir desenrolar muito melhor, né? Acredito que sim, acredito que sim. Mas na experiência eu comecei como estagiária nessa área, eu fiquei 6 meses nessa área, porque logo eu já fui contratada. Oxe, que bom. E lá eu aprendi muito a lidar com os planners dos navios, então conhecer os agentes do navio, né, os armadores dos navios, então tinha reunião, porque lá em Vila Velha o porto... Ele é um porto organizado, então você tem autoridade portuária, ele tem uma influência também na programação do navio. As agendas de navio, que também são negociadas pela equipe comercial. E assim, às vezes a gente acha um navio ele não atracou por conta de uma responsabilidade do porto, mas não necessariamente é uma responsabilidade do porto. A gente que fazia a programação, ou seja, esse navio vem, esse navio, terça-feira é MSC, esse aqui é Maersk, e tal. Na época tinha ainda Docinave e tudo mais. Mas existem N fatores que influenciam nisso também. Ok. Como, por exemplo, uma visita da Anvisa. Ou seja, se há alguma suspeita de uma enfermidade, de que algum tripulante da embarcação tem uma enfermidade, essa enfermidade e tal. Ou então alguma outra situação, isso afeta a programação do navio. Alguma ocorrência sanitária que às vezes nem sai para o público, né? Tá entre porto e armador ali. Exato. E aí quem está na ponta, ele ia atracar em Sepetiba. Então é o porto de Sepetiba que está atrasando. O navio ainda... Não, existem outras razões. Isso foi algo muito interessante para abrir a visão, né? Para ampliar.
E aí teve essa experiência, depois eu fui para atendimento ao cliente. E aí foi quando eu usei a sopa de letrinhas, DI, certo. DTA, DTC. Na época eu ainda tinha DTC, nem sei se existe ainda. Ainda né? tem. Ainda tem. E tudo mais. E naquela época, que eu acredito que é muito diferente de hoje, o atendimento ao cliente era, de fato, o headset. E, olá, boa tarde. Túlio, como bota posso aqui a te foto de um ajudar? headset, por favor, porque pessoas que assistirão talvez não conheçam o que é um headset. Apesar do seu Túlio ser um headset lindo. Exatamente. E, assim, uma experiência muito interessante que eu tive lá é que a gente, como empresa, né, então, era resolver o problema do cliente. O comercial, eu sempre admirei muito a empresa. Eu sempre admiro as empresas que eu trabalho, porque eu acredito que a gente precisa trabalhar num lugar que a gente admira. Perfeito. Então, se você está trabalhando num lugar em que você não admira o trabalho, o produto, o valor daquela empresa, eu acho que a gente precisa repensar um pouco. E uma coisa que eu sempre valorizei lá, até hoje, quando eu vejo meus colegas daquela época, é que era a solução para o cliente. A gente precisa buscar uma solução para o cliente. Então, não tinha aquele, estamos atendendo, né? Vamos verificando. Mas não, a gente buscava de fato. Certo. Só que aí eu tive a experiência da crise de 2008. Né? Que, sim, crise com mundial, certeza, a galera econômica. Jovem agora não vai saber o que foi. O que aconteceu em 2008. Fazer um Google. E dá um Google aí, galera. Isso. E saber, porque foi também desafiador. Sim. Em que a gente teve uma situação bem atípica. É claro que depois disso a gente viveu muitos outros momentos, mas esse foi o que eu tive contato. Tá. Então, passei por ali por atendimento ao cliente, importação, depois exportação, em lidar diretamente com os despachantes, em lidar legal. com os agentes de carga. Ali já era com o cliente. Entendi. Então, programação de navio era com o armador e agente do navio. Certo. E depois eu tive essa experiência com o cliente, Meu que estava Deus, trazendo riquíssimo. container, levando container. Desembaraçando. E muita gente acha que o comércio exterior e o porto, ele só entra container e sai container, mas não. É um ecossistema Não, à total. parte. Você tem posicionamento, porque você tem aquela questão, precisa vistoria. da vistoria, precisa de uma amostra, precisa de desova. Se a autoridade disser que você precisa desovar o container, então você tem que abrir. Aí, para um terminal, você tem que solicitar o posicionamento desse container, porque ele vai estar na pilha lá já programado para o embarque dele ou para a retirada. O posicionamento, depois a abertura desse container, a desova desse container, depois a ovação desse container, o fechamento desse container, a lacração desse container e voltar para a pilha. Exato. E o pessoal acha que é uma padaria, né? Me vê 100 gramas de container posicionado, por favor, né? Mas não é, né, meu? Não. Você tem que pegar e analisar o plano de carga do dia, né? Porque você tem maquinários e mão de obra, né? Homens, né? Para operar determinada quantidade de containers. E se uma vírgula a mais de container vem, né, Josi? Opa! Né? Como eu Meu morei em Deus. Santos, então lá fala muito opa! Não é assim não, meu. Então, Ô, meu. não é assim. E assim, não é só o seu container. Sim. Sim. Porque uma coisa que eu achava, hoje eu não sei como tá, mas acredito que, né, quando saía canal vermelho, eu acho que assim, era canal vermelho, assim, vários containers para posicionar. Certo. E aí o equipamento do porto, ele não tá só para fazer posicionamento de container. Ele também tem uma programação da logística, da operação em si do pátio. Entendi. Então você tem que também, é uma área que eu tive contato com a operação, em que me permitiu conhecer muito bem como é um planejamento de pátio. Entendi. Que é uma arquitetura, é uma coisa que tem que ser muito bem orquestrada. Para que isso não gere tanto atraso, tanto impacto, porque se o navio for embarcar, daqui ele vai para o México. Eu preciso que todos os contêineres que vão para o México que vão por último, porque senão nesse porto ele vai ter que sair. Aí é um pouco mais de programação que os planners fazem, né? Mas isso é interessante até para compartilhar com todo mundo, para ter essa visão do que acontece lá nos bastidores. Perfeito. Do que acontece num porto. Entendi. Né? Que não é simplesmente entra um container e o seu container ele é único ali, ele vai ser exclusivo e ele... Não, existe toda uma logística. Entendi. Né? E é uma cadeia logística, é um organismo vivo. Sim.
E que tem várias partes. É importante você estar falando tudo isso aqui com essa riqueza de propriedade, de autoridade, Josi, de fato, para você que está entrando agora no comércio exterior, ou que já está no comércio exterior há um tempo, é importante você usar flashes desse episódio para mandar, às vezes, para o seu cliente, né? Porque às vezes ele está cansado de ouvir você falar que o navio omitiu, que o navio atrasou a operação, que o container não posicionou. Mas você tem que ouvir a versão do terminal, do porto, né? Porque, de fato, um ecossistema recheado de movimentações. Órgãos sempre vão ter preferência, os órgãos federais, né? Se a Anvisa manda parar, vai ter que parar. Se a Receita Federal manda parar, vai ter que parar, né? Então existe tudo isso por trás, que é o que tornou rico essa fase, né? Esse seu aprendizado logo no início, né, Josi? Claro. E depois dessa sua experiência com o terminal mesmo, você começou a desbravar outra área. Vamos separar aqui, né? Comércio exterior, logística e o supply chain, né? A cadeia de suprimentos, né? Que você também construiu, né? E constrói até hoje na sua carreira, né? Como é que foi essa migração de a sopa de letrinhas das DIs para uma nova fase? Teve alguma fase que intermediou um pouco isso antes de cair para o supply chain de fato? Como é que foi? Conta para a galera. Bom, vamos lá. Eu ainda estava no TVV, foram 7 anos lá, como eu comentei, né? Uhum. E lá eu tive a oportunidade de passar por várias fases, várias áreas. Sou muito grata, inclusive quero também aproveitar aqui. Manda um beijo pra galera. Para mandar um abraço pra galera. Eu amo as intermodais porque é o momento de poder rever todos, não todos, mas assim, a grande parte que ainda está lá. É uma empresa que eu admiro muito. Mas a grande virada foi quando eu fui convidada para fazer parte da manutenção de terminais. Então, eu fui convidada para poder cuidar dos contratos com fornecedores, no caso, olhando pelo lado da manutenção, e contribuir para a provisão de materiais e serviços para a manutenção dos equipamentos. E aí eu deixei de ser a parte da operação e passei a ser um cliente da logística, né? Envolver ali a logística com o supply chain. Porque o que é o supply chain? O supply chain, ele é toda a cadeia. Ele é desde uma ponta, ou seja, desde a matéria-prima que vai para a fabricação de algo, até que isso chegue ao consumidor final. Tudo isso aqui, tudo que é envolvido, todo o processo, todos os meios de transporte, tudo é supply chain. Então, mesmo que seja direto e indireto, você precisa conhecer logística, você precisa entender o que está acontecendo no mundo, você precisa entender o que está acontecendo, por que um item de metal está muito alto, por que o combustível, por que transporte está tão caro. Eu preciso entender o que compõe esse preço, qual a matéria-prima para isso. E aí foi onde eu tive a oportunidade. Então, eu passei por manutenção de terminais e depois fui para manutenção de navios. E aí eu voltei para ver navios, só que agora olhando essa questão mais de manutenção, a controle de custos. E aí uma coisa também que eu compartilho muito, tá, Gabriel? E assim, que eu sei que me conhece, né? Não só aqui, mas fora daqui. Eu acho que na vida a gente deixa marcas por onde a gente passa. A empresa, ela é feita de processos e pessoas. Certo. Então, quando a gente faz um processo bem feito, a gente se dedica e a gente faz o nosso trabalho pensando em, cara, eu tô aqui e o que eu tiver para fazer, eu vou fazer bem feito. Certo. Você vai ser visto. Você vai ser visto. Você vai ser requisitado porque também existem pessoas que estão te vendo, que estão trabalhando contigo, que estão vendo o seu empenho. Sim. E aí eu recebi um convite também de um supervisor, um gerente que trabalhou comigo vir agora para Calmar, né? Não agora, mas em 2014. Nossa, 10 aninhos, hein, meu? Exato. Caraca. Que esse comentário que você fez agora, né? Feito por processos e pessoas, né? E hoje vem a inteligência artificial voando, né? Para cima da análise de processos, da análise de custo. Às vezes até na análise de pessoa, né? O robô vai analisar se você tá feliz ou não, né? Mas o que eu quero dizer é que o que eu defendo, uma frase que carrega e vem sempre na academia do Comex é: o que você entrega para o comércio exterior, ele vai te devolver. Seja através de coisas boas ou não tão boas. A analogia que eu faço dessa frase é: você se posicionou lá atrás, né, quando você foi para a questão de manutenção, que foi, né, um divisor de águas na sua carreira ali, você saiu de uma situação e foi para outra, e você se posicionou ao ponto de
ter se apresentado para a empresa para fazer o seu melhor ali. E você entregou isso, correto? Tanto que você colheu num curto espaço de tempo, que é o teu supervisor na época. Opa, vem comigo, né? Que ele me ligou e falou, camisa eu 10. preciso de você aqui. Eu vim para uma empresa e eu vejo que os processos que tem aqui Mas o pessoal quer detalhe, o pessoal gosta, tipo, é novela mexicana aqui, cara. Como é que foi o detalhe? O que você estava fazendo no dia que ele te ligou, você lembra? Nossa, Deus. Nem tinha um WhatsApp ainda, né? Tempo. Ai, credo, Gabriel. Tinha um WhatsApp em 2014? Tinha um WhatsApp em 2014? Nem sei, gente. Tinha? Meu Deus, Túlio, isso é uma enciclopédia tecnológica. Poxa, mas agora você me fez sentir velha. Tá. Mas você lembra a fase? Meu, eu tava em... Já tinha computador, pelo menos. Veio pelo MSN, né? Ah, não, MSN não, que era uns nomes muito nada a ver, né? Mas você lembra, assim, a fase da sua vida, você tava, então, trabalhando com navios? Isso, eu vou falar assim, que eu estava vivendo uma fase muito boa na minha vida profissional. Muito boa, tanto na minha vida profissional como na minha vida pessoal também. Eu já estava reportando direto para a diretoria. Certo. Estava tendo, sim, visibilidade, né? Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava alçar novos voos. E aí é uma coisa que eu tenho meio que uma pausa nesse momento, porque eu entendo que existem propósitos maiores do que só os profissionais. E a gente precisa entender esses momentos. Okay. E esse era um dos momentos. Eu tinha, sim, a oportunidade de crescimento, é tanto que eu fui... a empresa fez com que eu fosse lá para o Rio. Não, Josi, o que está acontecendo? O que você precisa e tudo mais. Mas eu entendia que era um momento que eu precisava viver. Eu precisava desbravar aquilo. E o que era aquilo? Era... Esse meu gerente veio para a empresa e falou, olha, a gente tem um projeto no Porto de Itajaí, um projeto no Porto de Pecém, e a gente precisa reestruturar eles, a gente precisa trazer mais, assim, estrutura para a equipe. Era a equipe de manutenção dos equipamentos, o que afeta diretamente a operação do terminal. Okay. Né? Esses 2 terminais tinham terceirizado, e ele falou, olha, eu preciso da sua ajuda com relação a isso. Okay. E aí foi quando eu me mudei do Espírito Santo para Itajaí. Entendi. Então, assim, Perfeito. eu vi, foi aquela grande virada de chave, a oportunidade de eu conhecer outros lugares. Não que eu não conhecesse, não, pela Login eu conheci muitos lugares. Sim. Sou muito grata. Mas algo dentro de mim dizia. E vai ter momentos na nossa carreira em que não é pelo salário. Isso, assim, eu falo com muita propriedade. É o desafio. É algo dentro de você. É uma chama, aquela coisa que fica assim, cara, é o momento. É o momento. É o momento. Se você tem fé, independente da fé que você tenha, sim, você busque respostas e tem essas respostas, talvez seja o momento, sim. Porque eu digo que foi uma transformação na minha vida. Entendi. Ter tomado essa decisão. Essa transformação e você pegou, assim, captou porque você sentiu, né? Como se eu senti. E para nós, que de fato, né, temos fé, sabemos que o sentir não veio do nada. Né? Exato. Coisas aconteceram. Foi também algo que foi, né, o convite, né, a sua competência profissional te levou ao convite. Claro. Porque, né, uma outra coisa que eu falo muito, tá? Sobre a lei da semeadura. Eu acredito que ela é uma lei, assim como a lei da gravidade né? E a lei 2 e 2 são 4, a lei da semeadura. Exato, a lei da semeadura. Então, o que você semeia, você vai ter a colheita, independente de onde esteja. E é o que eu falo, as pessoas vão te ver. Okay. Que não seja aqui, mas as pessoas vão te ver. Né? Que a gente não passe pela vida das pessoas sem deixar. E o Comex é muito interessante porque você fala com muitas pessoas o tempo inteiro. Sim. E você tem a oportunidade de saber que o que você está fazendo aqui está chegando na casa de uma pessoa que você nunca nem vai ver na vida. E está mudando a vida daquela pessoa também. Sim. Então, é muito além do que só esse trabalho. Então, eu acredito muito na lei da semeadura, de que o que eu emano, tem um livro muito interessante também, que é a lei da atração. Okay. Eu gosto muito desse livro, porque fala também sobre isso, né? De que o que a gente coloca para o universo é o que a gente vai ter de volta. Sim. Né? E aí foi quando eu aceitei esse convite, vim. Até hoje eu fico assim, gente, como que eu fui? Como que eu aceitei? Porque tanta coisa aconteceu na minha vida desde então, sim, que muitas delas me fizeram pensar, eu não deveria ter tomado essa decisão. Eu acho que foi uma decisão errada. Certo. Se eu tivesse ficado, muita coisa talvez não teria acontecido. Okay. Mas a vida, ela vai ter sempre o cis. Uhum. Né? A vida vai ser sempre assim, uma balança. Ou você vai ter o ônus, o bônus,
e também vai ter o ônus. Então, não Com tem certeza. como saber como seria se tivesse sido diferente. Então, eu prefiro olhar e ser muito grata e falar, Josi, obrigado por ter tomado essa decisão. E aí vim para Santa Catarina e ficava Itajaí, Pecém, Itajaí, Pecém. Entendi. Tive a oportunidade de conhecer o Porto de lá, muito Legal. interessante, principalmente para a galera que trabalha com exportação de alimentos, né? Porque é o nosso, digamos assim, o nosso portal, né, de Sim. envio de muita fruta, muito alimentos de safra, né? Certo. Sai muito pelos portos ali do Do Nordeste, por Sim. conta da proximidade, principalmente para a Europa, e você já está também já no sul dos Estados Unidos ali, né? Perfeito, tá bem pertinho. Exato. Então, foi uma oportunidade muito boa. Aqui, Itajaí, sem palavras, foi aí quando, né? E pra quem não sabe, né? Algumas pessoas não vão saber. Eu conheci a Josi através, né, da minha esposa. Minha esposa teve, né, a honra de trabalhar pra Josi. Ela foi assistente de departamento pessoal. É isso? Na época Foi depois departamento pessoal, né? administrativo, e depois ela foi assim, a Josi. Ah, Ela já O que a era Josi assim, precisava, eu falava, puder, Ana, né? o que você acha? Isso, então vamos. Então foi uma fase muito maravilhosa da nossa vida, inclusive da minha vida pessoal também, né? Porque ela tinha, né? A gente tava com as nossas filhas, né? Então, Uma filha. uma, né? Ela tinha, né? A A Sara. Sara. Bem pequititinha ainda. Exatamente. E a recolocação no mercado de trabalho Foi. para uma, né, lactante é um pouco mais delicada, né? E a Josi aceitou, né, a condição, e na época foi muito maravilhoso, né? E construiu uma amizade, ela e a minha esposa, e essa amizade, naturalmente, né, a gente acabou absorvendo que agora é uma amiga da família, né? E foi maravilhoso essa época, né? Era eu, a Ana, agora é uma família. É uma família Que enorme. mais tem criança. É isso. Aí a gente vai falar um pouco disso depois. Exato. Mas isso é uma coisa muito interessante, Gabriel, que é uma outra também dica, né? Eu tô dando vários insights aqui. Adoro. Quando eu falo que a empresa ela é feita de processos e pessoas, é que assim, tá certo que você não vai ficar fazendo amizades com todo mundo dentro da empresa, né? Essa coisa de, isso aqui é uma família e tal. Nenhuma família manda ninguém embora, né? Mas, vamos ser realistas. Exatamente. Mas eu acredito muito que você pode fazer amizades bem estruturadas, profundas, através do trabalho. Okay. Minhas amigas, eu posso dizer que todas não vieram da escola, não vieram da faculdade. Eu tenho amigos da faculdade, Sim. mas vieram da minha vida profissional. Olha que legal. Então, hoje eu tenho amigas nos Estados Unidos, eu tenho amigas aqui em Itajaí, mesmo morando. Eu tenho a Jamile, que trabalhou comigo, que está em Pecém. Eu tenho pessoas que não simplesmente passaram pela minha vida. Mas, claro, teve outras pessoas que não teve afinidade. Sim. Mas eu acredito que é muito isso. E onde você vai, você deixar essas portas abertas. Entendi. Não por interesse. Porque a gente hoje vive uma sociedade que faz muita coisa por interesse, né? Total. Ainda mais essa área do Comex, a gente anda numa linha fina, assim, muito Sim. tênue, que às vezes até dá um asco. Assim, você surfa entre o interesse, tipo, deixa eu convidar você pra vir jantar comigo, mas já pensando, porque mês que vem eu vou te fazer uma proposta ou algo assim. Porque você, ainda mais você que analisava, você trabalhava com compras, correto? Sim, sim. Então, compradores de plantão aí são assediados, me corrija se eu estiver enganado, até o talo pelos vendedores, né? Pra compra de mim, compra de mim, compra de mim. Então, até um outro capítulo à parte, né? De uma profissão como a sua. Mas onde você tem que tomar cuidado, né? Que haverão amigos e amigos. Exato. Né? Assuntos e assuntos. Exato. Então fica essa dica importantíssima para profissionais, não só de comércio exterior, absolutamente a gente está falando de Comex, porque hoje a gente enfrenta uma fase no comércio exterior da rotatividade, rede social, né, que na época ela não era tão forte, né? Se a gente falar 10, 15 anos atrás, a rede social, né? Mas às vezes a rede social hoje instiga você, aquela pessoa, a Josi hoje tem determinado cargo, ela, né, é minha coordenadora, é minha gerente, enfim, ela tem determinado cargo, ela tem tal carro, acaba até nascendo em você, né, aquela inveja, né, por uma rede social. Só que ninguém viu a cicatriz que foi até lá. Opa. Né? Então,
tome cuidado nessas amizades que você constrói, né? Ainda mais em empresa grande, né? Que tem departamentos abarrotados de profissionais que aquela rádio peão, né? Como o pessoal costuma falar, pode se tornar um efeito, um obstáculo no crescimento da sua carreira. Então, construir amizades saudáveis no ambiente profissional pode te impulsionar, te ser uma fortaleza, né? Uma rede de apoio, como se não for saudável, pode... Exatamente. prejudicar, né? Então, eu acho que é ser você onde você estiver. E ética, até você comentou dos suprimentos, hoje eu trabalho numa empresa finlandesa. Então, é uma empresa em que você não tem que provar que você é honesto. Padrão finlandês de qualidade. É honesto. Como uma pessoa não é? Né? Como? Para eles é uma coisa... E que é muito forte essa questão do compliance, né? Da ética, compliance, código de conduta. Perfeito. Mas eu tenho muito para mim o seguinte, Gabriel. Ética, ou você tem ou você não tem. Ok. Então, assim, se você é um profissional ético e a empresa determina determinadas coisas, né? E padrões e formas de trabalhar, isso para você vai ser algo que faz sentido. Porque Perfeito. eu não vou me... Não, eu não me vendo. Não há uma negociação da Josiane. Eu estou negociando o que eu estou comprando de você ou o que eu estou contratando de você. É isso que eu estou negociando. Perfeito. Aqui não está em xeque a sua conduta, como você chegou nesse valor ou não. A minha ética, isso não há valor de negociação. Então, você já teve a sua ética colocada à prova? Eu poderia dizer aqui alguns exemplos com relação até mesmo ao fato de ser mulher. Aí seria uma pauta para um outro podcast. Um outro capítulo, sim. Então, ó. Porque... Esse a gente vai fazer ao vivo, então, hein? Vou pra Vila Velha pra gravar esse episódio. Olha que tá gravado, hein? Coloca Tulhão, aí. Hein? Partiu, hein, mano? Ó, velho, Guarapari, ao vivo. Vai ser animal. Olha só. Porque é importante demais, porque no comércio exterior tem esse lance, né, de comprar serviços, né? Você teve compra de serviços e produtos, correto? Lógico. Os dois, né? Você negociava, né? Negocia até hoje, negocia, né? Então, você se desafia à criação de berço, aquela criação que seu pai e sua mãe te deu, a comprovar algo que hoje tem que se comprovar? Não necessariamente, né? Porque... o padrão finlandês de qualidade, vamos colocar assim, ou de honestidade. Um padrão nórdico, né? Nórdico, que, putz, Como? Não é querendo, né, ser xenofóbico conosco mesmo, né? Mas o brasileiro tá atrás, infelizmente, né? É uma questão, assim, acho que cultural, infelizmente. Aí a gente começa a explorar outras raízes, né? Raízes de onde nós viemos, histórico, né? História do país, cultural e tudo mais. Exato. E no comércio exterior, até voltando lá para minha experiência com a parte de atendimento ao cliente, é muito complexo. Porque, assim, isso eu falo muito da ética. Eu critico o fulano que está nessa posição, eu critico o governante, eu critico isso e aquilo. Mas na hora que você está na pressão, eu digo que é na pressão que você conhece as pessoas. Ok. Perfeito. É ali que você vai saber se a pessoa é ética ou se ela não é ética. Entendi. Perfeito. Porque é o momento em que é uma linha tênue. Do tipo, cara, libera pra mim. Libera pra mim porque eu... E aí é muito complicado. É muito complicado. Porque eu acho que, assim, os seus argumentos têm que ser profissionais, tais como você. Perfeito. Libera pra mim porque, de fato, você vê aqui que a documentação tá toda liberada. Eu tô com tudo em dia. Está, eu te mandei a documentação, o BL, tudo que era para ser enviado, eu mandei. E não por outros meios. Exatamente. E é uma questão que, assim, a gente está entrando agora, né? Momento NPI agora. Novo processo de importação. Fala-se não, né? Já é real. Para você que ainda... vê o compliance aduaneiro como algo distante, uma metáfora, uma utopia no comércio exterior, se liga que vai cair a questão de jeitinho brasileiro, porque o que a Receita Federal está fazendo, né? Ela está se blindando através de sistemas. Então a Receita Federal, o Brasil, na verdade, né, ele assinou acordos de cooperação mútua entre os comércios, né, entre as aduanas, entre o comércio brasileiro com o comércio chinês, com o comércio turco, com o comércio europeu, americano, enfim. E para esses acordos que foram selados, tipo, o presidente foi lá e assinou, né? É um acordo. Toca aqui, tá certo. Tá certo. Eu vou fazer isso e você faz isso, tá bom? Tá bom. Então ele foi lá e assinou.
Se ele não cumprir esse acordo, ele pode vir a ter sanções administrativas. Então, esses acordos que foram assinados lá atrás obrigou o Brasil a construir o NPI, que é o novo processo de importação, através do Portal Único, que é uma ferramenta hoje, né, que vai substituir, já está substituindo, né, o Siscomex, para que seja num único lugar todas as informações de todos os órgãos anuentes e também a iniciativa privada, as empresas, os importadores, os exportadores, agentes de carga, companhias marítimas, despachantes aduaneiros, enfim. A tendência é você trabalhar para o governo, que é o que acontece em muitos países de primeiro mundo. Exemplo, a Receita, não sei se é, tá? Mas vou pegar a Finlândia como exemplo. A Receita Federal da Finlândia, provavelmente, ela, pelo volume de cargas dela, ela precisaria de, sei lá, 1.000 auditores fiscais da Receita Federal. Só que ao invés deles contratarem ou fazerem concursos para 1.000, eles colocam 200. Putz, Gabriel, 200? 800 pessoas a menos? Sim. Por quê? Eles reduzem a margem de canais de conferência, canais vermelhos, amarelos, enfim. Aumentam o índice de canal verde. Por quê? Porque eles confiam no importador e no exportador ao ponto de que está tudo certo o que você está declarando. Você está sendo honesto no que você está declarando. Óbvio, existe a inteligência artificial a favor deles, que é o que está acontecendo com o Portal Único. Que daí você aumenta o seu nível de compliance. Quanto mais fiel você for à Receita Federal, aí você tem muito mais regalias também, né? Como o score, né? Exatamente. O score. Você vai aumentando ali. Nossa, eu tô com imposto de renda em dia, tô com meus tributos com questão de previdência social, enfim, quadro de pessoas em dia. Você vai aumentando. Eu ofereço água para os colaboradores. Você vai, né, ISO e tal, parará, você vai se certificando e a Receita Federal vai te graduando para isso, né? E um dos exemplos hoje é o despacho sobre as águas. Você ter sua declaração em canal verde com a carga a bordo do navio, né? Então, isso vai entrar vai entrar no tema compliance aduaneiro justamente para isso. Para você, todas as informações de cunho aduaneiro, fiscal, tributário, documental, você entregar corretamente para a Receita Federal, honestamente para a Receita Federal, para que ela aumente a chance de você ter canal verde. E quanto mais canal verde, menos inserção manual da Receita Federal. Claro. Menos fiscais você precisa ter. Sim. É esse o futuro menos que se tem. Menos gargalos, menos tempo. Porque nisso a inteligência artificial, eu acho que ela vai acrescentar muito. Muito. Até eu tô aprendendo aqui nesse, tá vendo? Sim, a gente nunca sabe tudo. Não, e vai acrescentar cada vez mais. A questão da cadeia de suprimentos. Tava durante a pandemia, tinha um webinário de uma entidade de representação dos armadores no Brasil e a Fiesp, né, Federação de São Paulo lá da indústria. E falaram que a maioria dos navios que vão começar a ser construídos pós-pandemia são navios maiores, porém com combustível verde, emissão mínima. É o ESG, né? Que está vindo muito forte na parte de supply chain, quem também está ligado à área de suprimentos. A gente fala muito sobre o ESG, sobre essa questão da consciência ambiental, né? De você ser sustentável. Legal. E isso em toda a cadeia de suprimentos, de supply chain, que envolve a logística, que envolve o transporte, seja ele marítimo, aéreo, rodoviário, ferroviário. Mas isso vai trazer ganhos até para no caso, o fornecedor. A performance na operação, no geral, né? Exatamente. E daí, nesse webinar, o cara falou, mas hoje o Brasil ele nem tem como atracar determinado tipo de navio que tem determinado tipo de combustível, porque a gente não tem esse combustível. Não tem como, sei lá, às vezes na Finlândia tem aqueles maquinários ultramodernos, elétricos, sei lá, tô viajando aqui na maionese, tá? Que não dá para ter no Brasil porque a gente não tem onde carregar na tomada. Sim. Autônomos, né? Autônomos. Tem o Porto de Trapac que você não tem nem operador nos straddle-cares. Então? Para ter ideia, até o straddle-care aqui, que no Brasil a gente ainda precisa caminhar um pouco mais para poder trazer, né? Porque hoje a empresa que eu tô é uma empresa de equipamento portuário. Que é aí que eu quero entrar agora nessa
fração de capítulo. Eu quero que você fale da sua experiência Calmar Josi. Josi Calmar. Calmar Josi Calmar, acho que Calmar já não vice, tem faz Josi, parte, Josi não vice, é já Calmar. faz parte Vai tatuar uma tatuagem da Calmar aí? Já pensou? Hã? Já pensou? Acho que é uma boa ideia. Lá, você teve vários cargos ou não? Me corrija se eu estiver enganado. Eu acho que sim, né? Você começou como X e foi crescendo? Foi. Ou foi só mudando de nomes? Como é que... Não. Eu entrei como supervisora e hoje eu estou como gerente América Latina. Uau. Então, assim... Ó, depois... Fui supervisora de planejamento de manutenção. Que legal. Uma administradora. Sim. Mas eu me permiti aí fazer uma pós em controladoria, engenharia de produção também. E aí eu recebi essa oportunidade, vim, que foi até por isso as equipes de Itajaí, de Pecém. Quando você veio para Itajaí, veio como supervisora já? Supervisora de planejamento de manutenção. Que aí você tem lá um plano de manutenção dos equipamentos. Porque assim, até a galera que tá assistindo, né? Uhum. É interessante saber que para um container se movimente no terminal, ele precisa de um equipamento. Perfeito. E esse equipamento precisa estar disponível e confiável. Okay. Então, ele precisa estar com as suas manutenções em dia e ele precisa estar com todas as preventivas, tudo certo. E o seu tempo de corretiva tem que ser o mínimo possível. Okay. As falhas têm que ser muito mais rápidas. Perfeito. Então, eu vim com esse desafio de trazer esse planejamento para a área de manutenção. Ok. E ali foi onde conheci muita gente, apresentei projetos muito interessantes, a gente mudou muito o valor da empresa, principalmente aqui. Os contratos de manutenção, eles trouxeram muito mais valor, isso não foi a Josi que fez. Foi uma equipe, foi a Ana, foi a Jamile, foram os técnicos, foram os supervisores, foram todos, uma legal. Equipe conseguiu trazer esse novo valor para a Calmar e hoje a gente tem contratos não só no Brasil, como na América Latina, de uma forma assim, muito boa, muito positiva, em que traz valor para o terminal quando você coloca profissionais que fazem aquilo ali, é aquilo ali que ele tem que fazer. Perfeito. E aí, foi isso 2014 até 2016... Uhum. E aí, em 2015, eu vivi algumas coisas na minha vida. Em 2016, eu recebi a oportunidade de ir para São Paulo, para Santos, onde é o escritório da empresa, para poder assumir a área de suprimentos, de indiretos, né? De todo facilities, logística, toda essa parte de lidar com o fornecedor. Que isso também é uma coisa muito interessante. E também vale muito também para a galera do Comex. Tenha bons parceiros. Tenha bons fornecedores. E, assim, ofereça para o seu cliente o melhor serviço, no sentido de ter bons transportadores, bons agentes, desenvolva muito bem, homologue fornecedores bons, porque ele é o resultado do seu trabalho. Total. Você é o canal daquele fornecedor, ou seja, para o cliente é você, né? Exato. Às vezes você fala assim, Josi, mas eu sou um despachante. O que você está falando de desenvolver fornecedor? Não, cara, todo mundo que está que te oferece um tipo de serviço, até mesmo para você indicar para o seu cliente que transporte eu uso, porque hoje também eu tenho várias transportadoras. Sim. E hoje eu tenho automação. Por exemplo, que operador eu uso, que armador eu uso. Uhum. Então, precisa estar entendendo, né? Ainda mais essa questão de compras, né? Porque a gente está vivendo esse momento de uma que compra outra, que compra outra, que compra outra, e a gente precisa entender. Exato. E aí foi quando eu fui para São Paulo, comecei em Santos, cuidando da parte do Brasil, aí ali a gente fez reestruturação administrativa, de projetos assim, de BPO, né? De terceirizar muita coisa, de trabalhar o custo, porque a gente realmente tinha um custo muito alto, e isso acaba onerando também o preço final, porque você precisa, de alguma forma, pagar a conta. Sim. E aí, eu consegui receber essa promoção, né? Na verdade, um convite para cuidar também de outros países. De fazer aquilo que a gente estava fazendo ali em outros lugares. Exportando o conhecimento. Exato. E aí, Gabriel, é o que eu sempre digo, e eu ainda vou ter uma camisa, assim. Faça o básico bem feito. Um arroz com feijão bem feito é melhor do que muito molho doido aí. Nossa, exatamente. Que beleza, Josi. Muito bom, muito bom. Às vezes a gente quer, porque é inovação, porque é automação, porque eu quero inventar roda, porque eu quero e tal, Josi, um grande projeto que você entregou. Não, faça o que você tem que fazer bem feito. Isso sendo bem feito, você vai ter oportunidade e tempo de fazer outras coisas. Entendi. E aí essas coisas vão ser as coisas extraordinárias. Perfeito. Agora, o que é ordinário, faça bem feito.
Nossa, vou anotar isso aqui. Espera aí, pausa para anotação, por favor. Gabriel, amanhã... Faça bem feito. Faça o básico bem feito. O básico bem feito. Isso aqui dá um nome, né? Não é? Eu quero fazer essa pode ser o nome do seu Faço o básico bem podcast. feito. Quando você, né? Onde você for fazer o seu estúdio, né? Você pode Em breve. colocar, ó, o básico bem feito com Josiane Brito. Exato. Não, eu penso no nome seguinte, o óbvio precisa ser dito. E Que é às outra vezes, coisa. 3 vezes precisa ser. É outra coisa, o óbvio precisa ser dito. A gente precisa ser lembrado dele. Naturalmente. Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo? E isso Sim. é uma coisa no comércio exterior que é uma área muito ativa, muito estressante. Eu não vou falar que é Sim. calmo. Nem um pouco. Não, se você quer, como é que é? Marmelada, não vem pra cá. Não, vem. Procure- Não é para amadores. Foi muito bom ter você por aqui. Foi muito bom estar com É isso você. aí. Mas se você quer marmelada, pare agora de assistir esse vídeo e vá ver a novela, vá ver um seriado, porque agora o negócio vai, Ou né, fica lá só no proibido. TikTok. Agora o negócio vai subir o nível, porque esteja preparado para ouvir essa parte. Porque não é para amadores, como você falou. É uma área que vai ser estressante, vai ser corrido. É sexta-feira, 4 horas da tarde, que as coisas vão acontecer. É quando você vai sair de férias, um dia antes. É véspera de feriado. Durante o feriado. Durante o feriado. Seu telefone vai tocar. É a única certeza que eu posso te dizer, o seu telefone vai tocar. Vai. Várias vezes. Exatamente. E aí, você precisa lembrar, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito? Qual que é a minha essência? É isso que eu quero para minha vida? Porque aí é aquilo que eu te falei lá no começo. E aí você vai admirar o que você faz. Perfeito. Você precisa ser seu maior fã. Se você não for seu fã, filho, não adianta você querer. Você pode ter todo o puxa-saco do mundo, que não vai adiantar. Você vai estar sempre frustrado. Exatamente. E se olhar muito no espelho, né? Com as atitudes que você teve nos últimos tempos, né? Você se contrataria no sentido... Você daria uma promoção para você? Ou até, e até assim, é óbvio que depende do cabeção que vai analisar essa pergunta, vai, claro, óbvio, né? Tô aqui todo dia às 8 da manhã, como se às 8 da manhã o cara não fosse ponto. obrigação, né, meu? Se você tá às 8 da manhã. Mas o que eu quero dizer nesse sentido, nessa provocação, outra pergunta, né, provocativa que eu faço é: se hoje a empresa demitir você, ou você pedir a conta, vão sentir a sua falta? Você tem a certeza que vão sentir a sua falta? Não, mas tem que ter certeza. Não é? E essa pergunta você tem que assimilar e pensar. Não é uma pergunta que você... claro que vão. Não responda na emoção. Para e pensa. Não, putz, porque o que eu faço aqui... Cara... Só eu sei que colocando o celular aqui vai acontecer algo tridimensional que vai acontecer, enfim. Não. Todo mundo sabe. Então, ou seja, meu querido, se todo mundo sabe isso, desculpa, você vai sair daí e não vão sentir a sua falta. Tenha atitudes que as empresas sintam a sua falta, entende? Ter atitudes que todo mundo tem, né? De fato não vai te levar a lugar nenhum, né? Com certeza. Tem um livro muito interessante também que eu indico muito, é A Cabeça do CEO. Cabeça do CEO. A Cabeça do CEO. Muito bom. É uma entrevista ainda, com mas... vários CEOs, né? De muitas empresas. E exatamente é como que essa conversa, perguntando para eles essas coisas. E eu acho que muitos deles disseram, eu sempre fui algo antes de ter o título. Sim. Então, só que hoje a gente vive num mundo, Gabriel, não sei, muita gente usa geração como uma desculpa, mas a gente vive num mundo que até gente da nossa geração mesmo quer as coisas muito rápido. Eu entrei aqui já tem 6 meses, e aí? Quando é que eu vou ter um plano de carreira? Sim. E eu sou um cara que usa o lance da geração. Eu sou um cara que, assim, tô começando a mudar, porque você já é a minha segunda convidada que fala sobre essa questão da geração, de talvez não ser o X da questão. Então eu tô começando a estudar isso porque talvez eu esteja errado, inclusive. Porque assim, eu lido com equipe também, né? E assim, não é faixa etária são muito assim? Ou... Hoje eu tô com uma faixa etária que você acredita. Eu tô com uma pessoa maravilhosa, né? Que trabalha comigo e que é de uma geração... Por exemplo, ela tá hoje com 27 anos. E é uma pessoa que eu vou falar, dá show em muita,
em muita gente de outras gerações. Então, assim, e eu tenho tido esse convívio, também lido com outro também que é bem mais novo e também dá show de profissionalismo, de comprometimento. Claro que, assim, eu acho que o desafio nosso como gestor também é você conhecer as pessoas, saber lidar com gente. Perfeito. Né? Então, não é só número. Eu sou excelente em comércio exterior. A partir do momento que eu começo a gerenciar uma equipe, não adianta eu ser um muito bom analista, um muito bom técnico. Eu preciso também desenvolver habilidades de gestão de pessoas, de entender um pouco de psicologia, de entender um pouco de comportamentos. Relacionamento, né? Tudo. E aí, vem uma geração, mas, cara, o que tem de galera da nossa idade, ou a galera até mais velha, que está o dia inteiro ali, ou que está impactando o seu trabalho com mídia social, com rede social, com videozinho, que você chega numa Copa e o pessoal está conversando do videozinho que viu e entendeu? Nada contra. Sim. Mas eu acho que, assim, você tem... Por isso que eu falo muito da ética. Perfeito. A Josiane que você conhece é uma Josiane completamente diferente, porque é a minha essência ali. Sim. Mas se eu estou aqui para trabalhar e para me comprometer e estou aqui para poder ter essa conversa contigo, tenha certeza de que eu estou fazendo o meu melhor. Talvez o meu melhor precise ser melhorado. Isso aí é algo... Até que as pessoas que têm alta performance, ela sempre carrega consigo isso. Porque quando você se acomoda... Não, meu melhor é esse e ponto... Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela. Vai vir alguém atropelando você amanhã, depois, ou ano que vem, não sabe quando. Exato. Por isso, se a gente vai aí para um Seis Sigma, né, para metodologia, as metodologias orientais, que é uma coisa também que eu sou muito apaixonada. Legal. Você traz a melhoria contínua. Certo. Porque para um oriental, ele nunca está bom o suficiente. E a gente vê como que nós estamos aí cheios de empresas orientais tomando conta das nossas ruas, das nossas lojas, das nossas roupas, né? Sim. Você vê aí a Shein, que é um exemplo de um business case absurdo. Por quê? Porque sempre existe algo para ser melhorado. Com certeza. Sempre. Eu estou fazendo isso, tem como ser melhorado. Aquela fração de segundo em vezes 100 vai economizar tanto X, vai melhorar a qualidade de vida de tantas pessoas e... Exatamente. E aí eu acho que a carreira é muito disso, de você ter esse foco, de saber o seguinte, e se você está melhorando e as pessoas não estão te vendo, porque acontece isso. Sim. De você estar fazendo o seu melhor, de você estar entregando o resultado e às vezes o coleguinha do lado que não está fazendo tanto acabou de receber a promoção e você ficou. Isso acontece. Sim. Mas aí é onde eu paro e pergunto, e qual que é o seu propósito de vida? Sim. Não na empresa. Mas da vida. Da sua vida. Perfeito. E busque o seu melhor, porque vai vir, a recompensa vem. E a gente está vivendo uma fase no mercado de trabalho, de comércio exterior, que acho que nunca foi tão propensa para isso. Tem o lance da rotatividade que eu falei, mas se, você está se dedicando, você está sendo aquele cara, né, como a gente falou, as pessoas vão sentir a minha falta daqui, porque eu entrego bastante e tal. Você troca ideias, às vezes uma terapia, um conselho, tenha conselheiros, Esse conselheiro pode ser alguém dentro da sua casa, pode ser um amigo, né, como a gente falou, da amizade, né. É importante você ter isso. Eu, na academia do Comex, eu me coloco como esse papel de mentor lá na nossa comunidade. A gente fala muito com os membros da comunidade com isso. Tive um amigo de igreja, ele recebeu uma oferta para dobrar o salário dele. Tanto de uma empresa fora, e ele recebeu a oferta e falou, tô me desligando e tal. Recebi uma puta de uma oferta salarial e tal. A empresa falou, não, a gente cobre. Vem aqui que você vai ser promovido, tarará. Ele veio para mim e me perguntou, Gabriel, o que eu faço? Aí eu fui analisando outros pontos e deixei a decisão para ele, né? O que pode ser feito, o que ele vai colher em caminho A e o que ele pode colher no caminho B, né? Então, comente nesse vídeo quais dificuldades que talvez você tenha para identificar o propósito de vida no comércio exterior. Se você talvez é esse profissional que tá infeliz vendo que aquele cara que é um Zé Ruela tá sendo promovido e você tá ali ralando, comenta que é importante a gente desenvolver essas experiências práticas, né? E nós que somos mentores, a Josi tá aqui também, ela vai com certeza responder qualquer comentário que vocês façam aqui. Lá na comunidade a gente incentiva, né?
promove essa troca de experiências profissionais, porque eu preciso também ter essa mentoria de outras pessoas. Converso com a minha esposa, converso com o meu terapeuta, com o meu pastor, com amigos. Posso ir para lá, posso ir para cá, o que você acha disso, né? E você tem que ter essa pessoa do seu lado também. Sim. E ouvir o feedback. Porque o que acontece? Às vezes eu sou uma pessoa que eu peço feedback o tempo inteiro. Legal. Para diretores, para gerentes, para as colegas, para minha equipe. E aí, o que você acha que pode ser melhorado? O que você acha que eu posso melhorar? O que você acha desse processo que a gente poderia melhorar? Mas você precisa ouvir. Entendi. Porque teve momentos em que eu ouvi coisas que eu não queria ouvir. Porque você quer sempre ouvir o feedback bom. Sim. Não, vai lá, você tá arrasando. Como diz na minha cidade, você tá pocando. Você tá, top, supra-sumo. Mas quando alguém chega para você e fala assim, olha, eu acredito que você precisa melhorar em muito, porque você tá falhando aqui. Uhum. Então, assim, você busca um mentor. Sou super a favor. Busca um mentor. Tenha mentores. Né? Seja espiritual, seja profissional, seja até mesmo algumas situações, não é que você vai contar da sua vida para todo mundo, mas tenha essas pessoas como referência e pessoas de sucesso. Escolha bem os seus mentores. Escolha muito bem. Pessoas que tiveram sucesso naquela área. Não adianta eu, que estou passando por exemplo, uma situação, digamos, no meu casamento, buscar uma pessoa que não teve, ou então com minha filha, nada contra quem não teve, porque pode ser que na teoria ela tenha muito conhecimento. Mas eu sou uma pessoa que, para minha vida, eu prefiro buscar pessoas que sejam referência. Claro. Então, assim, há 20 anos atrás, quem que você buscaria de referência financeira, por exemplo, investimento? Ike Batista. Aconteceu coisas que levou o cara pra cadeia. Eu concordo contigo, mas a gente não pode também achar que ele não é uma pessoa que tem insights maravilhosos. Uma mente que pensa muito diferenciada. Agora, é tudo que eu vou seguir daquele mentor. E isso não é só ele, é qualquer pessoa. Exato. Eu ia colocar assim, hoje a referência é Thiago Nigro, por exemplo, que é outro cara que surfa nesse tema. Sim. Tô usando 2 nomes muito mais populares. Com certeza existem N aí no Brasil e no mundo que falam de finanças. Mas a pauta que eu quero colocar até as características da pessoa que, o cara foi condenado por não sei o quê. Entendeu? Será que esse cara de fato pode ser um mentor de finanças? Mas aí você falou um negócio, eu não tô conseguindo lembrar o nome do livro. Que tem um livro que é exatamente Aprendendo com Fracassos. Legal. E eu vou pesquisar esse livro, depois eu compartilho com você e compartilho com o pessoal, que é alguma coisa assim, Aprendendo com Fracassos, em que tem histórias de pessoas que fracassaram. Legal. Que quebraram, que não deu certo, presas. Que foram presas, que fizeram o caminho, o atalho. O jeitinho ali. O jeitinho. E essas pessoas explicam. Porque às vezes eu preciso também saber disso. Porque para mim, o que eu tô fazendo de jeitinho, Gabriel, eu acho que não é jeitinho. E tudo começa com uma coisa mínima. Ninguém cai num escândalo de um dia pro outro. É uma coisinha que, aquele que eu te falei, libera minha carga, e eu não sei o quê, seu filho gosta de quê? De futebol? E vai. E aí, quando chega o momento em que isso toma uma proporção, porque é uma teia, eu acabo falhando. Então, eu acho que também assim, você vai ser o meu mentor de como não ser. Perfeito. Eu posso ter esses mentores, não ser como a pessoa. Entendi. Nessa área. Legal. E esse mentor, não. Cara, ela passou por isso, ele passou por isso, ele sabe o que fazer. Muito bom, muito bom. Então, aqui um convite, né, para o pessoal ouvir de você uma experiência nessa transição de supervisora para gerente na América Latina. Alguma experiência que, sim, seja da empresa, que houve alguma mudança dentro da Calmar, aliado a insights que você teve profissionais, né, nessa sua jornada. Antes de ser gerente, ou melhor, entre supervisor e gerente, você foi alguma... Coordenadora. Coordenadora. Teve a coordenadora no meio ali, é isso? Uhum. Então tá, então vamos partir para coordenadora. De coordenadora para gerente, teve várias coisas que te levaram a essa promoção, porque como você falou, não se constrói da noite pro dia, Exato. né? Não é um projeto. Não é um projeto, mas teve algo que você carrega numa gavetinha aí na sua vida profissional que, putz, Gabi, eu acho que essa história talvez
me ajudou a, quando houve a oportunidade de gerência, eles terem lembrado disso. Ou 2 mini histórias, enfim. Conta aí pra gente. Deixa eu lembrar. Até depois eu vou marcar meus diretores aqui para poder eles confirmarem. Se não for o que ela não falou, escreva aqui pra gente. Exato, eu vou marcar eles aqui para poder ter certeza e dar autenticidade no que eu estou falando. Show. Mas um fato muito curioso, digamos, seria a parte de processos. Em que eu sou uma pessoa que eu sou muito metódica e eu gosto de processos, de fluxos. Mas uma das grandes coisas, eu acredito que foram os escritórios. Eu como Indirect Procurement, hoje eu sou responsável pelos contratos de facilities, que são facilities, né? São os escritórios. Então, os escritórios da Kalmar na América Latina, hoje, eu sou a pessoa que faz esses bids, a minha área, né? Hoje não sou eu, porque hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe que me ajuda, e muito bem. Então, nós entregamos as opções para os diretores, para os stakeholders, e eles tomam, então, a decisão pautado naquilo que a gente olha. Esse aqui é o melhor diante disso e disso. Então, a gente fez a mudança dos escritórios. Eu acho que tudo começou desde aqui, desde Itajaí, em que a gente conseguiu trazer mais profissionalismo, a gente abriu um escritório, a gente mudou o uniforme, a gente construiu uma área de segurança. Agregou um valor exato, absurdo, né? EPI, tanto aqui quanto em PCM. E aí teve os outros contratos, né? Porque não tem só contrato fixo, mas tem alguns clientes que têm contrato de manutenção. E aí eu fui para a coordenadora. Quando eu fui para a coordenadora, eu peguei Argentina e México e Panamá, naquela época. E aí a gente terceirizou o operador logístico, então era armazém próprio. E aí a gente fez um estudo, um business case, de que seria muito melhor ir para um operador logístico, que é um operador logístico, eu deixo de ter o armazém sob minha responsabilidade, com pessoas, com todos os processos, e terceirizo isso. Então, eu tenho uma empresa que vai armazenar o meu produto, que vai cuidar dos lugares em que o meu produto vai estar, e que vai fazer o picking, packing, que vai fazer o pacote e vai despachar. Ok. E vai colocar tudo isso no WMS. Então, a gente fez um estudo e apresentou as opções. E aí é muito complexo, que hoje, na profissão que eu estou, é meio que aquela coisa, o terror do BPO, né? Ai, Josi vai cortar emprego, porque a Josi chega aqui e mostra um projeto, e isso vai mandar a gente embora. E é uma coisa que eu tive que aprender a lidar, uma resiliência, uma casca que eu aprendi a lidar, porque eu entrego que olha, é isso aqui para a empresa, é isso aqui para o custo. E, às vezes, o processo realmente requer uma reestruturação. E nós fizemos essa reestruturação em 2 países. Mudei o escritório de 3 países. Aí depois teve essa mudança a decisão da Argentina e tudo mais, aí a gente pegou Chile, colocamos o Chile, e aí, nesse ápice, eu descobri que estava grávida. E aí você pensa assim, meu Deus, a agenda toda feita, um projeto enorme trabalhando, porque tudo isso que eu estou te falando foi simultâneo. Entendi. Foi tipo, eu troquei 2 escritórios simultâneos, 2 armazéns simultâneos. E não eu como suprimentos, como Indirect Procurement, e as equipes e as áreas. Então, a gente tinha que trabalhar junto. E eu descobri a gravidez, uma gravidez de muito risco, que foi a gravidez que eu tive, e mesmo assim eu consegui entregar. Uau. E aí eu saí de licença com tudo isso pronto, tudo isso feito, encaminhado. Também, claro que tive um profissional que trabalhou comigo, meu analista, que assim, até hoje eu tenho uma grande amizade com ele, o Emerson, que foi o meu braço ali direito nesse momento. Saí de licença. Voltei de licença, meu diretor me chamou na sala e falou assim, falaram de você aqui, que você faz muita coisa. Quero ver se você faz mesmo. E aí hoje se tornou um grande amigo meu, porque eu virei para ele e falei assim, tá, tudo bem, posso começar a trabalhar? Então tá bom. E foi ele que me trouxe aí essa notícia da mudança de coordenadora para gerente, porque ele mesmo falou, Josi, você não é mais coordenadora, faz tempo. E é isso que eu falo, é buscar ser antes de ter o cargo, porque foi isso que ele falou para mim, Josi, você já não está, você já é gerente há muito tempo, Sim. Você só não tinha posição. E ao lidar com as pessoas, eu acho que essa questão do lidar tanto para quem está acima de você, como para quem está na sua equipe, como você lidar com as pessoas em lateralidade, eu acho que esse é o maior
case de sucesso que alguém pode ter. Porque não adianta eu lidar muito bem com quem está acima de mim e não lidar bem com a minha equipe. Ou então eu lidar muito bem com a minha equipe e não lidar muito bem com os meus pares. Sim. Eu acho que a gente tem que buscar harmonia. Você tem uma visão 360, né? Total. E vai ter teve gente que, pelo amor de Deus... Eu já pensei em desistir várias vezes por algumas pessoas, que também não vou citar nomes. Sim. Mas foram as oportunidades de eu aprender. Entendi. Porque ver assim, tá, essa pessoa é totalmente diferente de mim, mas o que eu posso aprender com ela? Isso também, quando você fala de mentor, não é Josiane que teve essa ideia, não, foi um diretor meu que falou para mim, Josi, vocês se complementam e por isso vocês se dão, porque vocês são diferentes, mas é vocês dois pensando diferente que vai trazer o resultado bom. Porque eu não posso ter só a sua visão, do seu jeito, do seu prisma, eu preciso da outra visão. Então, acho que é isso. Acho que de case de sucesso poderia ser esse, dos operadores. Dos operadores. Perfeito. Mas é o que eu falo, é o básico, bem feito, é buscar um bom relacionamento, é resiliência, é você entender que a vida é muito mais do que só um... E foi bom você ter tocado num ponto aqui muito legal da gravidez, né? A gravidez de risco e tal. A resiliência, a força de vontade, a sua essência profissional ainda não sucumbiu. Você agarrou, né? Amarrou o cabelo, foi até onde você pôde ir. Entregou o que te determinaram, porque hoje a gente está vivendo, aí você pode me ceifar, tá? Fica à vontade. Tem muita gente levando a gravidez como uma doença. Não. Né? Isso não só a mulher, tá? O marido também, né? Putz, tá grávida, meu Deus do céu. Cara, entendeu? É uma fase que você vai adentrar na sua vida que para nós que vivemos numa versão workaholic de trampo, ou que não é workaholic também, enfim, o cara mais... Até mesmo essa versão feminina, né? Feminista, não é nem feminina. O feminista de que o filho vai atrapalhar a sua carreira. Foi o que eu ouvi. Eu ouvi de uma vice-presidente na época de tipo, você acabou com a sua carreira. Eu falei, mas por quê? Não, porque você está grávida. Eu falei, cara, como assim? Na verdade, é um motivo a mais para sua carreira ser cada vez melhor. Né? E aí, aquilo ali, mano, eu vou ser sincero para você. Foi um soco no estômago, assim, porque... É uma autoridade no tema, né? Carreira uma vice-presidente de tal. A carreira, para mim, é algo importante. Eu gosto da minha jornada, sabe? Essa faz parte da Josiane profissional. Respeito e gostaria muito de ter outras oportunidades, como, por exemplo, vou abrir mão e vou ficar em casa e tudo mais, mas essa não sou eu. Eu sou a Josiane que precisa fazer o call, botar a botinha no tênis e ir lá fazer. Só que aí, graças a Deus, eu acho que é muito o apoio que a gente tem em casa. Legal. Né? Então, assim, meu esposo, que até tá ali nos bastidores. Sim, tá ali, ó, babando. Exato. Ele foi quem esteve comigo e falou assim, isso não vai atrapalhar você. Pelo contrário, essa vai ser o seu dínamos. Muito bom. E eu fiquei internada na minha gravidez exatamente por conta de estresse. Eu tive um quadro que é uma epiremese gravídica, que é exatamente um estresse na gravidez. Então, eu tive complicações até o último dia. Entendi. Fui muito para o hospital. Mas é aquilo que eu falo. É a gente sempre saber quem é a nossa essência, quem é a gente. Estar junto de pessoas que nos fortalece, que nos inspira, que fala, você vai conseguir, vai lá. E hoje eu tenho uma razão, sabe, de querer ser melhor, não só uma melhor profissional para ter promoção, não, mas para poder eu inspirar ela. Porque eu acho que hoje eu preciso ser não a minha fã, mas eu acredito que a minha vida hoje precisa inspirar a minha filha. Ela precisa ser alguém que fala, cara, eu admiro a minha mãe. Porque se ela não pensar assim, eu acho que muda um pouco. Talvez eles ela de fato vai ser a sua, vamos dizer assim, né? Ela é teu norte na sua vida hoje, natural, né? Os nossos filhos, né? Que nós temos essa essência, são heranças para Deus que nós vamos ter, temos que cuidar desse presente que eles nos deu, né? Ter esse sentido na nossa vida, né? O filho, né? Sim. E ela sendo, né? Se ela não te admirar, não adianta nada
a sua empresa, todos da multinacional, pô, a Josi chegou, legal, mas se em casa você chegar e ela não faz sentido nenhum. Exatamente. Né? Que é o que a gente que é cristão acredita, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Perfeito. Então, é não perder a essência. E aí, essa oportunidade que eu tive, né, da gerência, veio depois. Entendi. Então, ela veio, a Lulu já tinha nascido. Que legal. Aí veio depois, o presente, né? Exato. 2 presentes. Final do ano passado, acho que foi final do ano passado, início desse ano, já recebi outras propostas. Propostas como, até você comentou aí do seu mentorado. De, Josi, cara, quanto que você quer? Teve uma empresa que falou, olha, quanto que você pede? O que você pedir? Só que tinha algumas coisas que, nesse momento da minha vida, não são prioridade. Entendi. E aí eu fiquei muito tranquila, até mesmo dentro da empresa eu tive outras oportunidades e que também não faziam sentido nesse momento. Perfeito. Então, eu acredito muito em propósito, em entender o tempo das coisas, e isso a maternidade me trouxe. Muito mais maturidade para discernir essas coisas. Porque antes eu agia muito por impulso. Eu preciso de alguém para ir para tal lugar, tal. Tô lá, pode botar meu nome. Não, pode botar, eu vou, eu trabalho. Eu trabalho de 7 a 7, e vambora, e não sei o quê. E hoje a gente acaba sendo um pouco mais cauteloso, mas isso faz com que a gente seja profissionais mais assertivos. Porque se antes eu ficava 7 horas para fazer um processo, hoje eu tenho que trabalhar para fazer ele em 3h30, porque eu quero ter meu tempo depois para curtir com ela. Perfeito. Então, é a maneira como você olha a maternidade. Exatamente. Me torna mais produtiva, mais assertiva. Se eu estou numa reunião, eu já quero entender, ok, qual que é o problema, como vamos solucionar? Essas são as 2 perguntas que eu preciso. Você é muito mais objetiva, produtiva, como você mesmo já falou, em prol do seu bem maior, que é seu momento de qualidade com a sua menina, com a sua filha, com o seu marido e com a sua família no geral. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, então assim, cara, a gente vai caminhando pro final, né? Você é a convidada, é a estrela da noite, né? E temos outra estrela que eu vou convidar aqui agora, né, Lulu? Psiu. Lulu, você quer aparecer aqui com a mamãe? Olha, gente, agora o propósito da Josi vai chegar aqui na câmera. Ela parece um pouquinho a Josi. Só tá com As meninas, minhas filhas pintaram o cabelo dela, né? Porque não conseguem, né? Tá linda e maravilhosa. Exato, com um pouco de vergonha, talvez. Mas, foi até sem... Eu nem avisei a Josi, fiz surpresa mesmo, né? Mas pra vocês verem, né? A lindeza que ela tem. E traduziu tudo, né? A figura da Lulu, né? Materializa a palavra propósito, né? E ela, de fato, é a materialização de muitos sonhos, muitas histórias que você viveu na sua jornada, né? Muitas frustrações que hoje exato. Que hoje, assim, quando a gente fala da nossa carreira no comércio exterior, a nossa carreira, nossa vida sendo transformada através do comércio exterior, a nossa família, o nosso pilar, né? A nossa estrutura emocional, psicológica, enfim. Você quer a sua melhor versão dentro da Calmar em prol de um propósito que é sua família, sua filha, né? Seu marido. E isso que é tudo muito bonito. Que está se perdendo também. E a gente, profissionais como você, estão aí com esse propósito também. De não deixar essas pessoas que estão entrando agora numa... Né? Uma Josiane talvez está entrando hoje numa empresa. Ela vai ouvir esse episódio, vai casar com a sua história, né? E ela vai ouvir você falando, Josi, e provavelmente alguns obstáculos que virão na vida dela, ela vai ultrapassar com muito mais leveza, porque ela ouviu você. Então, você testemunhou aqui como a sua vida foi mudada, né? Vários insights, várias ideias, mas também para transformar a vida das pessoas que vão assistir esse episódio. Né? Que bom. Quero agradecer de coração a sua participação, minha querida. Obrigada, foi o primeiro de muitos, né? Isso que tem muita história. Tem muita contar. História, Tem muita história. E até essa aí. questão do improvável, né?
Nossa. Porque, assim, se tem uma coisa que eu sou, é improvável. Isso é verdade. Eu sou uma improvável de estar aqui. E essa história, olha, meu, já são mais 2 histórias, mais 2 episódios que a gente vai ter que gravar então, hein? Então, vamos lá. É o episódio da ética e do improvável. Então, a gente vai com certeza falar muito ainda, né? A Academia do Comex esse ano só está começando. Então, a gente está trazendo, de fato, mentores para a comunidade, né? Que tragam insights que multipliquem resultado na vida das pessoas, né? Claro. História de vida pessoal, história de vida profissional, né? Você tem esse título, né, de improvável, assim como muitas pessoas que estão assistindo isso daqui se consideram improvável hoje. Como é que eu aqui em tal lugar do Brasil estou assistindo esse episódio, vou ser uma gerente na América, vou ser um CEO numa trading como o Gabriel, vou ser, enfim, é possível sim, né? Mas através dessas ideias, né? Desses testemunhos de vida que pessoas como eu, como você, como pessoas que estão ali no time da comunidade podem fazer sentido. E você é uma convidada eterna, você tem a chave de casa, né? Pra sempre estar aqui com a gente. Estamos aqui para servir. Porque essa é a nossa história, não servir para ajudar outras pessoas, de que valeu, né? É isso aí. Deixa um recadinho então pra sua família, pro pessoal, meu Deus, minha família, pra alguém. beijo mãe, beijo tô amor. aqui, né? Venci. Um recadinho, né, pra quem você quer, do modo geral aí. Eu quero, assim, aproveitar então, é ali aqui a minha câmera, né? É aqui, ó. Agradecer a todos aqueles que estão vendo esse podcast e esse vídeo, essa aula, e já me conhecem, já trabalharam comigo, já conviveram comigo de alguma maneira. Então, independente de como tenha sido o nosso relacionamento, eu quero te agradecer, porque nós somos a construção de tudo isso, né? Agradecer minha família, agradecer por as pessoas que não me deixaram desistir. E quando eu falo que eu sou improvável, é desde quando eu nasci. A minha história de vida, a minha história de chegar numa faculdade foi improvável, a minha história de superar muitos desafios é improvável, de ter o conhecimento que eu tenho hoje, que eu acho que, assim, quando o Gabriel me convidou, eu até falei, meu Deus do céu, porque a gente, às vezes, não vê, né, onde a gente chega. Então, eu quero agradecer, eu acho que, antes de mais nada, agradecer a Deus pela oportunidade de estar viva. E nós falaremos sobre isso num outro episódio. Com certeza. Porque a vida, ela é um sopro e ela é algo que a gente precisa também valorizar e ser grato por isso. E por isso é tão importante para mim o propósito. Então, trabalhe, viva por propósito. Que você revise se o que você está hoje aqui querendo, talvez você eu quero mudar a carreira, porque pode ter gente que está assistindo a gente que tem uma outra carreira e que quer fazer uma, né? É isso aí. Mudar a carreira, ou então se você está desanimado com o comércio exterior, se você está frustrado de alguma forma, se a sua vida pessoal está passando por uma fase que impacta a sua vida profissional, repense, entenda e saiba por que você começou. Isso vale muito. E renova essa energia aí. Reveja todos os vídeos da Academia do Comércio. Gabriel é o cara, tá? E quando vierem a Itajaí também, avisem ele. Contem comigo também, pro que precisar. E é isso, a vida é pra gente servir um ao outro. É isso aí. Então, pegando essa despedida, essa mensagem profunda, né? É isso aí, da Josi. Sirva, né? Sirva onde você esteja, faça o seu melhor. Então, é um recado muito importante que precisa ser dito e relembrado diariamente. Se hoje você tem um emprego, se você ainda está desempregado, cara, não importa. É só seja grato pela oportunidade diária que você tem para ser a sua melhor versão, né? E isso, através do que você precisar aqui na Academia do Comex, a gente vai estar à disposição. Então, vou ficando por aqui, gente. Lembrando aqueles recadinhos básicos, mas o básico tem que ser bem feito, né? Como a Josiane Brito diz. Precisa ser... o óbvio precisa ser dito. Exato. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo que a gente tá aqui, ó, bombando. A Tuju Lab tá, olha, destruindo na produção de conteúdos aqui comigo na Academia do Comex esse ano. Fica ligado, porque dia 18 de maio, para você que é de Itajaí, aí vai ser um evento presencial, tá? 20 vaguinhas apenas pro primeiro Comex Lab. Então,
fique ligado porque vai ser um laboratório de experiências de comércio exterior que você vai ver de algo descomplicado, algo fora da caixa, fora do container, como eu gosto de fazer. Então, quero deixar um beijo para você, dizendo que continue acompanhando aqui na Academia do Comex tudo que a gente faz, porque a gente faz com amor e visando a praticidade para você ter a sua vida transformada através do Comex. Certo, galera? Vou ficando por aqui. Um beijo do Gabriel e fui! Um beijo do gordo. Uou.